mais lindo da terra, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Se você puder ficar de pé um instante, a gente vai ler lá em Mateus capítulo 1. Amém? Fique de pé. Não é necessário que você abrir a sua palavra nesse instante, é rápido. Depois nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Amém? Vamos orar, aproveitando que você está de pé. Senhor Deus, nós oramos por essa tua palavra, Senhor. Nós oramos pela tua palavra nesse instante, Pai, porque nós sabemos que ela é viva e verdadeira, Senhor. E nesta noite, Pai, nós cremos no poder que essa palavra tem. A palavra, Pai, que vem direto do céu, a palavra que vem do teu trono, Pai, e faz, Senhor, milagres e maravilhas, porque ela penetra em nossos corações de uma forma sobrenatural, Deus. E nós cremos nisso, e por isso estamos aqui nesta noite, Pai, para receber mais de Ti nesta noite, Pai. Nos usa, Pai. Entrega, Senhor, a vida do pregador nesta noite, que não seja ele a falar, mas seja o Senhor a falar através dessa vida, Pai. Usa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que gosta de ler genealogia aí na Bíblia? Quem é que ama? É meio complexo, né? Tem hora que a gente começa a ler a genealogia ali dos antecessores, né? Até a genealogia de Jesus mesmo, né? Que está aqui em Mateus. Mas geralmente a gente gosta de dar uma puladinha, sim ou não? Dá uma puladinha para mais para frente, onde já não tem mais a genealogia, porque gerou fulano, gerou, né? E tanto nome estranho para nós, né? Mas se está na palavra do Senhor é porque tem importância. Amém? Se está aqui é porque tem importância. E de vez em quando nós vamos precisar passar por essa parte da Bíblia, né? Amém? Então o que eu li agora aqui para vocês, que está lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 6, é a genealogia desde Davi até chegar em Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei que fez o que agradou os olhos do Senhor. Amém? Mas nós sabemos que desde Davi até chegar no caso de Ezequias, que nós vamos falar hoje, muitos reis, porque já era uma palavra do Senhor, né, que a luz de Davi nunca faltaria no reinado de Israel. Sim? E Deus é fiel, sim? Você crê nisso? Deus é fiel. Deus não é como nós, que muitas vezes mudamos a nossa opinião. O Senhor, Ele é fiel. E o Senhor prometeu a Davi que a descendência dele nunca faltaria no trono de Israel. E isso é uma dinastia que nós lemos, e vamos falar hoje de Ezequias. Eu estou falando da genealogia para a gente ter uma ideia da distância que nós estávamos de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e agradava o coração do Senhor. Amém? E Ezequias também é citado como um homem, como um rei, que fez também o que agradava o Senhor, né? Fez muitas coisas que agradavam ao Senhor, né? Mas antes disso, nós vimos aí 13 reis, e desses 3, só 7 fizeram o que era agradável ao Senhor. Amém? Isso é bem interessante quando nós começamos a ler o livro de Reis, que nós vemos o quanto o homem, quanto nós, seres humanos, somos infiéis a Deus.
O quanto Deus nos dá e muitas vezes nós nos viramos para Deus, viramos as nossas costas para Deus, deixamos Deus entristecidos. Quem acredita que Deus pode se entristecer? Tem muitas passagens na Bíblia que diz: Deus, e eu me arrependi de ter feito isso ou aquilo, por conta da maldade no coração do homem. Amém? Então nós vemos ali muitos reis antes de Ezequias fazendo coisas ruins, mas Ezequias, ele foi reto aos olhos do Senhor, foi agradável aos olhos do Senhor, e fez tudo quanto os mandamentos do Senhor e tudo quanto seu pai Davi fez, sua antecedência fez. Amém? Então nós vamos lá para o livro de 2 Reis. Queria que você procurasse aí na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 18. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar no telão. A Daiane vai colocar para nós aí. Amém? Está muito alto o microfone ou não? Tá bom? Dá para ouvir bem? Então eu vou ler um pequeno texto aqui que explica um pouco sobre a jornada de Ezequias, amém? O rei de Judá. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhe chamavam Neusta. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém? Glória a Deus. Aí nesse instante eu queria abrir um pequeno parênteses aqui para enfatizar esse texto aqui do que Ezequias fez. Quando ele começou a reinar com 25 anos, amém? Ele reinou por 29 anos, amém? Glória a Deus. E ele já começou reto, segundo as coisas do Senhor. Por quê? Porque o povo de Israel era como a onda do mar. Uma hora está com Deus, outra hora está adorando outros deuses. Uma hora está com Deus, uma hora está adorando outros deuses, né? Vai e vem. E isso não é muito diferente das nossas vidas hoje, sim ou não? Né? Muitas vezes, nas nossas vidas também, muitas vezes nós estamos firmes com o Senhor, é hora que tem momentos que não, dá aquele pezinho atrás, né? E a intenção nossa é o quê? Agradar o Senhor. Né? Nós queremos agradar o Senhor. Né? Mas sempre terá aquele momento na sua decisão. Você pode se decidir por Ele e ter o melhor, não só do céu, mas dessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Ezequias, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 4 diz assim, eu queria abrir um pequeno parênteses aqui para nós, que diz assim: e fez reto que era, e este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neusta. A Bíblia
busca de entendimento, né? Buscar a palavra na nossa meditação. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. E não só, muitas vezes, passar por cima de uma leitura. Porque muitas vezes ali dentro de 2, 3 letras há um mistério gigantesco de Deus. E nós queremos ou não queremos saber mais de Deus? Eu quero saber muito mais de Deus. Então eu leio assim, compassadamente, para entender cada detalhe. Muitas vezes há detalhes ali que são históricos, há detalhes que são culturais, que se nós não procurarmos saber o porquê daquilo naquela época, nós vamos ficar assim um pouco que boiando na história. Amém? Então nesse parênteses aqui eu queria abrir e dizendo assim que ele, logo de início, no reinado dele, quando ele começou a reinar, ele disse: tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal. 3 coisas, amém? Se nós lermos assim bem corridinho, a gente vai passar batido. Mas ele fala que ele derrubou os altos. Como é que está essa versão aqui nossa? Ele tirou os altos, quebrando a mesma versão que está a nossa. Quem tem versão diferente aí? Quem tem alguma versão diferente? Ninguém? Amém? Removeu os santuários locais. Clareou um pouco mais para vocês ou não? Sim? Clareou mais. Por quê? Porque uma versão mais atualizada às vezes traz. Então você tem que viajar entre uma versão e outra. Você tem que estar sempre procurando entre uma versão e outra, para ter o entendimento da sua, que Deus quer revelar na sua vida, na sua leitura naquele instante. Amém? O que acontecia naquela época? Naquela época, o próprio povo de Israel, juntamente com povos pagãos que eram daquela região, porque nós aí já estamos falando depois que Josué já havia atravessado o Jordão e conquistado muitas terras em Canaã, amém? Então eles estavam misturados com muitos povos, catitas, filisteus, amorreus e muitos povos que eram daquela região. E esses povos eram povos pagãos que adoravam muitos deuses, né? E o povo de Israel, contaminado com isso, começou a fazer a mesma coisa. Amém? Então, nos montes, eles colocavam estátuas de deuses. Nos montes, para quando as pessoas estivessem ali, quisessem fazer uma oração, eles olhavam para o monte, para orar para tal Deus. Ah, tem um Deus tal ali, eu vou orar por aquele Deus do sol. Vou orar para Mamon, vou orar para... E ir orando para os deuses naqueles montes. Porque eu não sei se você sabe, mas a região do Egito, daquela região oriental, é cheio de montanhas. Cheio de montanhas e de vales. Nós escutamos constantemente a Bíblia falando de vales e de altos, de montes, sim ou não? Porque é uma região muito montanhosa. Então, acima dos montes eram colocadas estátuas, para que o povo adorasse aqueles deuses. Mas também eles faziam outras coisas. Faziam oferendas debaixo de árvores frondosas. Alguma semelhança do que você vê hoje ou não? Quem está bem ligado aí, filho, que eu estou falando? Quem está comigo? Amém? Então, hoje, nas matas, em alguns lugares, existem também adorações. Sim ou não? Também acontece. A Bíblia, ela é atual. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Então, o que Ezequias fez foi destruir aqueles deuses que ficavam naqueles montes e cortar os bosques, né? Acabando com toda aquela idolatria. Amém? E uma terceira coisa, antes de eu falar da terceira coisa, que é a serpente de bronze, tem um detalhe aqui. O que fala o Salmo 121? Eu até pedi para o Juca pegar o microfone. Tem um microfone aqui, Juca. Ele me ajudar.
É lindo demais, vem cá, Ju. Fica bem aqui, por favor. O Juca é o tenor, né? Não, professor? Tenorzão. Estoura minhas caixas tudo. Glória a Deus. Quem está lembrado do Salmo 121? Amém? O Davi fez esse salmo exatamente por causa dessa condição. E o que está escrito no começo do salmo? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluias, glória a Deus, amém? Obrigadão, Juca, valeu. Né? Então Davi, com essa canção que ele faz em Salmos, ele está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Ele está perguntando, ele não está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Está naqueles deuses que estão naqueles altos? Davi tinha certeza que aqueles deuses não podiam fazer nada por ele. Amém? E aí ele diz: o meu socorro vem do meu Senhor. Amém? Eleva os olhos para os montes, mas o socorro de Davi vem do Senhor. E esse entendimento Ezequias tinha. Ele tinha já esse entendimento. E aí ele destrói todos aqueles deuses que estão naqueles altos e começa a exigir do povo que adore ao Deus vivo, ao Deus que eu e que você serve. Amém? É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que estava conosco nessas canções, é o mesmo Deus que passeia entre vocês, é o mesmo Deus que faz milagres e maravilhas, é o mesmo Deus que toca os nossos corações, é o mesmo Deus que levanta pessoas enfermas da cama de uma UTI, é o mesmo Deus que faz e que salva. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É o mesmo Deus. Era esse Deus que Ezequias adorava. E o que acontece com o nosso coração? Muitas vezes nós, por ignorância da palavra do Senhor, acabamos nos enveredando por caminhos que não agradam o Senhor e ainda põe em xeque a nossa salvação. Vejam bem, vocês se lembram da serpente de bronze? Coloca para nós aí, Nadal, aquele texto. Vocês se lembram da serpente de bronze? Em que tempo ela foi instituída? Quem lembra? Vamos ler Bíblia. Isso, né? Então, quando Moisés tirou o povo do Egito, houve muitas dissensões, muitos problemas, muitas circunstâncias, e uma delas foi que, pela desobediência do povo, surgiram serpentes de fogo no meio do arraial. Serpentes que mordiam a pessoa e a pessoa morria. E se nós formos fazer uma conta, porque eu não fiz conta, porque é um parênteses na palavra que nós vamos trazer, amém? Mas eu não olhei lá, mas foram milhares de pessoas que morreram com essas serpentes, amém? E o povo começou a clamar a Moisés, e Moisés foi conversar com Deus. E Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze, pendura ela numa haste, coloca ela numa haste e coloca no meio do arraial. E quando as pessoas olharem, aquelas pessoas que foram picadas pelas serpentes, olharem para aquela estátua, aquela serpente, elas serão curadas. Isso aponta para quê? É uma sombra de quem foi para o madeiro, quem é nossa salvação, quem é aquele que salva de verdade. É a sombra daquele que foi pendurado no madeiro, amém? É uma sombra daquilo, amém? Mas foi para aquela época, foi para aquele momento,
Deus mandou fazer para aquele momento, mas o povo de Israel, de Judá, cultuou essa serpente, começou a olhar para ela como um Deus, e deu até nome, era Deus, tá? O nome dessa serpente, desse poste com essa serpente. Ou seja, uma coisa que foi bênção se transformando em amém. Porque Deus não mandou fazer isso, foi só naquela época, amém? Então as pessoas tendem a perder a sua salvação por não absorverem totalmente aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Eu sempre falo aqui para os meus discípulos: não se assuste aí, você que é visitante, você que ainda não nos conhece, mas eu sempre falo para os meus discípulos: vocês não têm que acreditar no que eu falo, não, vocês têm que acreditar no que a palavra fala, né? Nós somos condutores, pastores de ovelhas, a gente cuida, mas também a gente falha, tem hora. Então a palavra de Deus é fiel, não falha, não falha. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Então esse é um pequeno parênteses, né, do que Ezequiel fez naquela época. Ele teve entendimento de Deus, daquilo que desagradava a Deus, e colocou em prática. Muitas vezes, amado, nós vemos para a palavra do Senhor, nós vemos para o culto, escutamos uma palavra, mas fazemos igual o inimigo, conhecemos ela toda, mas não praticamos. Isso é muito grave, isso é muito grave. E eu não digo para que você faça uma revolução, na verdade Deus quer fazer isso na sua vida, mas pode vir aos poucos. O Senhor vai se agradar do seu coração, não tem problema, venha da forma que você tiver. Não aguarde ficar maravilhoso para você vir para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não espere, venha para Ele, Ele é que vai te transformar, Ele é que vai mudar o seu interior, porque o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, o poder dele é transformação. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? É loucura. Para quem não entende é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder do Senhor em nós, nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar com a história de Ezequias. Eu queria ir para o capítulo 19, verso 10. É isso mesmo? Sim, eu vou dar uma pequena introdução no versículo 10 e pular para o 13, para o 14, tá bom? Para a gente não se estender muito. Mas aqui eu vou explicar para vocês esse texto. Diz assim, 19 e 10, né, Dadá? Isso. Assim, vou ler aqui para mim. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Fala aí para o seu irmão assim do lado: eu confio em Deus. Amém. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Glória a Deus, porque eu confio em Deus. Amém? Então aqui o rei Ezequias, ele está sendo afrontado por o rei da Síria. Ele está dizendo para Ezequias: ei, você acha que você vai se livrar das minhas mãos? Você acha que esse Deus que você serve, esse Deus que é o Deus que você serve a Ele, esse Deus vai te servir?
Deus vai te salvar das minhas mãos? E ele continua dizendo nos versos seguintes: ei, eu quero te dizer uma coisa: muitos reinados caíram sobre a minha mão, e todos eles tinham deuses, e os deuses deles eu peguei e coloquei no fogo e queimei. E você está pensando que você vai escapar das minhas mãos? E aí nós vamos para o verso 14, que diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas, porque aconteceu que isso aqui que o rei da Síria está falando para Ezequias, ele enviou por cartas, amém? Ele escreveu cartas e enviou para mensageiros para Ezequias, e entregou para Ezequias essas cartas, e Ezequias leu essas cartas com todo esse teor que eu estou falando para vocês. E no 14 diz assim, Dadá: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, Ezequias, e a estendeu perante ao Senhor. Amém. Pastora Maria, a senhora pode, por gentileza, trazer essa caixinha para cá? Nossa, por favor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Quem sabe o que é essa caixinha aqui? Só um respondeu. Quem sabe o que é essa caixinha aqui? Orações. Amém. Caixinha de oração, amém? Aqui nós colocamos as nossas petições. Aqui nós escrevemos as nossas cartas para Deus. E colocamos aqui, amém? E eu te pergunto: quanto tempo faz que você não escreve para Deus? Deus quer ler suas cartas. Ele quer saber os seus ais. Ele quer saber suas dores. E Ele até conhece o profundo do seu coração. Obrigado, vida. Ele conhece o profundo do seu coração. Ele te conhece antes mesmo de você fazer as suas petições. E Ele sabe quais são as melhores petições para você. Mas Ele quer ver você colocar para Ele aquilo que está te machucando, aquilo que tem te ferido. E aqui nessa caixinha nós temos colocado as nossas orações. E pela manhã eu e a pastora Maria temos vindo para cá todas as manhãs na semana, e nós oramos nessa caixinha e pedimos para que o Senhor esteja lendo as petições de cada um de vocês, de cada um de nós, das nossas petições que nós colocamos aqui também. Amém? Porque aqui nós vemos Ezequias lendo as cartas, subindo até a casa do Senhor e apresentando essas cartas para Deus, e falando: Senhor, olha aí o que esse rei está falando de mim e do Senhor. Amém? Deus sabe ler, sim ou não? Até antes mesmo de você escrever. Ele conhece a sua caligrafia. Mesmo que você tenha aquela letra de médico, Ele sabe ler direitinho tudo que você escreveu. Mesmo que a caligrafia não seja muito boa, Ele sabe ler direitinho tudo aquilo que você colocou no papel. Tudo aquilo que você está afirmando: Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, isso está me machucando muito. Senhor, essa é uma situação da qual eu não dou conta, então estou entregando para o Senhor. E Ele está fazendo, Ele vai fazer isso. Amém? Glória a Deus. Então Ezequias, ele mostra essas cartas para Deus, essa afronta
do rei da Síria ao Deus vivo, e ele começa a orar ao Senhor. Diz assim no 19: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Alguma semelhança com a oração de Davi? Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, o teu olho e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as terras, e lançaram seus deuses no fogo. Portanto, deuses não eram mais obra de mãos humanas, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Quando você vê aqui Senhor escrito, não sei se a sua Bíblia está escrita assim. Como é que está escrito Senhor ali? Por quê? Porque é uma reverência a Deus. O nome de Deus que é Yahvé. Não é para ser falado todo o tempo. Cansado, sim. É para esconder o nome de Deus, Senhor. Mas tem a importância. Ali está dando a importância de Deus. Amém? Escondendo o verdadeiro nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Só parei. Então, assim saberão que todos os reinos da terra, só tu és o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Aquilo que me pedistes, aquilo que escreveu para mim, aquilo que você colocou no papel, aquilo que você tem orado e pedido, aquilo que você tem colocado debaixo dos seus joelhos, eu tenho visto. Eu tenho visto e ouvido. Deus não está com a sua mão encolhida para abençoar, não está com seus ouvidos tapados para ouvir as suas orações. Ele chega e ouve as suas petições. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor, falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza de ti, zomba a filha de Jerusalém, meneia a cabeça de trás de ti. E quem afrontaste e blasfemastes? E contra quem alcançastes a voz e erguestes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Quando nós não temos entendimento, nós blasfemamos contra o Senhor. Ele é o Criador de tudo, o Criador das nossas vidas. Se nós estamos aqui, porque nós somos mais do que vencedores, amém? Quando eu cheguei aqui, eu saudei vocês como o povo mais lindo da terra. O povo mais lindo da terra, porque você foi alcançado pelo Senhor. Dê glória a Deus, querido. Dê glória a Deus, porque você foi alcançado. Você foi alcançado. Amém? Pelo Senhor. Então nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos sacerdócio real. Nós somos cordeiro com Cristo
na glória que há de vir sobre nós. Os nossos corpos serão glorificados, sejamos nós já mortos ou ainda vivos, nossos corpos serão glorificados e subiremos aos céus e encontraremos com Jesus nas alturas. Amém. Amém? Porque nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Glória a Deus. Então aqui Ezequias, ele exalta o Senhor e ele tem certeza que Deus ouviu as orações dele naquele momento de guerra, naquele momento em que a Síria estava destruindo todos os povos à volta, mas ele estava firmado no Senhor, assim como Davi estava firmado em uma pedra numa funda. Aquele menino de 15 anos, onde todos falavam, é uma criança, é um menino, sem armadura, sem arco e flecha, sem uma lança, sem uma espada, apenas com uma pedra na mão. Derrubou um gigante chamado Golias, que tinha 3 metros de altura, porque a confiança de Davi estava no Senhor, assim como Ezequiel. Amém? Mas diga aí para o seu irmão, porém, repete para ele assim, bem convicto, porém, no capítulo 20, versículo 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz aí para o seu irmão de novo, porém, coisas ruins podem chegar à nossa casa. Diz aí, misericórdia. Eu confio em ti, Senhor. Amém. Nós lemos aqui que depois, mesmo Ezequias sendo um homem de Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus, fazendo aquilo que agradava ao coração de Deus, fazendo todas as coisas que Deus havia ordenado pela lei de Moisés, mesmo assim, Ezequias foi cometido de uma doença, na qual o profeta Isaías foi até o palácio dar a notícia para ele. Quando ele vê Isaías chegando, que ele já está muito adoentado, a situação dele era tão grave que ele já estava acamado, já há muitos dias. E quando ele vê Isaías entrando, ele diz: glória ao Senhor. Ele pensa, porque não está escrito na Bíblia, mas nós imaginamos que ele diz: glória a Deus, porque Deus mandou o profeta para mandar uma palavra de bênção sobre a minha vida e eu serei curado. Amém? Mas não foi isso que ele escutou. Isaías, filho de Amós, chega para Ezequias e diz: ei, organiza a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma extrema afirmação daquilo que Deus está falando através do profeta. Vai morrer e não vai viver. Amém? E o que acontece naquele instante? Ezequias então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: ai Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Então nós vemos Ezequias totalmente abalado com aquela notícia. E ele estava tão mal, a situação dele
ele não pôde nem se levantar para poder orar ao Senhor. Ele simplesmente virou o corpo, pôde o tanto que pôde, encostou a testa na parede, ao lado da sua cama, e orou ao Senhor e chorou muito. A palavra diz que ele chorou muito. Amém? Pedindo ao Senhor pelaquela situação. E se nós formos ler a história, o que acontece é que o Senhor ouviu o choro e as orações de Ezequias. E quando Isaías está saindo do pátio do palácio, já quase no final do pátio do palácio, o Senhor nosso Deus chega para Isaías e diz: volta lá. Volta lá. E diz para Ezequias que eu vou estender a vida dele por ainda mais 15 anos. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós podemos até pensar, mas se Ezequias era reto aos olhos do Senhor, andava conforme aquilo que ele entendia do andar nos caminhos do Senhor e agradar aos olhos do Senhor, por que isso sucedeu a Ezequias? Eu acredito que essa pergunta sempre vem a nós, quase que todos os dias, quando nós estamos passando por aflições, sim ou não? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, amados. Nós vivemos num mundo caído. E Jesus Cristo, Ele não nos deixou enganar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode vencer. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no mundo caído, e as coisas sobrevêm sobre todos nós. A palavra lá em Provérbios diz que o sol vem sobre todos, sejam bons ou maus. A chuva também vem sobre todos, sejam pessoas boas ou más. E assim é que é. Amém? Então, Ezequias, isso não é a pergunta que nós precisamos fazer. A pergunta que nós precisamos fazer: o quanto o Ezequias estava comprometido com Deus para que Deus ouvisse as suas orações e o atendesse. Sim ou não? Sim. Amém. A pergunta não é: Senhor, por que isso está acontecendo comigo na minha vida esses dias? Por que se sucedeu tal coisa em minha vida esses dias? A pergunta não é isso. A pergunta é: o quanto eu e você estamos comprometidos com Deus para aquilo que as aflições que nós estamos vivendo possam ser ouvidas por Deus e Ele vir com intervenção sobre as nossas vidas. Quanto nós estamos comprometidos com o Senhor? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Amém? Então Ezequias, ele ora a Deus, ele pede a Deus, chora muito, e o Senhor ouve as suas orações, e ele é atendido. Amém? Ele é atendido. E é interessante também, como eu falei para vocês, há coisas que passam meio que desapercebidas. Eu vou deixar aqui do ladinho, para que você possa escrever suas cartinhas para Deus aqui depois. Tem coisas que passam desapercebidas na leitura da palavra, se nós não meditarmos. Quando nós começamos a ler esse capítulo 20, a palavra diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua. Está vendo como ninguém nem respondeu? Porque a gente se foca muito no que você vai viver, você vai morrer e não vai. Não é isso que a gente foca? Na parte B do versículo, sim ou não? A gente foca nessa parte. Você vai morrer e não vai. Mas a gente esquece da parte A do versículo. Ordena a tua casa.
Senhor está dizendo para nós nessa noite: ordena a tua casa. Isso tem importância. Isso tem importância. Para Ezequias, dentro desses 15 anos, Ezequias, ele foi um excelente rei para Judá, mas ele foi um rei negligente para sua família. Ezequias não tinha filhos homens. Ele não tinha para quem deixar a sua descendência, o seu reinado. Ele só tinha filhas, filha e mulher. E dentro desses 15 anos foi que Ezequias teve um filho, porque ele organizou a casa dele. E ele teve Manassés, que depois foi sucessor dele como rei. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas continuou honrando a palavra do Senhor, que a luz de Davi não se apagaria no reinado. Amém? Glória a Deus. Então, Deus está falando para nós nessa noite a parte mais importante que eu quero que você entenda nesta noite. Tudo isso que eu falei para vocês foi uma introdução. Uma introdução daquilo que verdadeiramente importa. Amém? Amém. E você pode até dizer para mim: pastor, mas muito boa a palavra, até me emocionei, mas quero dizer para o senhor nessa noite que eu estou bem. Estou com saúde, financeiramente estou andando, estou pleno, estou bem. E eu quero dizer para todos nós essa noite: será mesmo que estamos todos bem? E eu pergunto para cada um de nós essa noite. Você não precisa levantar sua mão, mas essa pergunta é do seu interior. E como que está a sua vida espiritual? Como que está o seu comprometimento com Deus? Como está a sua caminhada com o Senhor? Eu não ia contar essa história não, mas eu me lembrei. E é muito forte na minha vida, um testemunho muito forte, do qual em 2007 eu me converti ao Senhor Jesus. Em 2009 eu me desviei dos caminhos do Senhor, e eu comecei a provar tudo aquilo que a Bíblia diz, que o inimigo volta e traz mais 7, que a minha vida estava transtornada, destruída, a ponto de eu dizer que minha vida não estava valendo mais muita coisa, mas a arrogância que existia em mim não deixava eu ver nada disso. E eu não sei se muitos de vocês aqui sabem, eu trabalhei como motorista de táxi por muitos anos da minha vida. E nessa época eu estava dando algumas bandeiradas, trabalhando, e entrou um passageiro no meu carro. E ele falou para mim assim: a corrida é perto, motorista. Eu falei: não tem problema, eu estou aqui para servir o senhor. Olha, que bom que você aqui tem uns colegas que não passam. Não tem problema, estamos aqui para servir o senhor. Vamos lá. Realmente a corrida era bem próxima. E quando ele entrou no carro, ele falou: e aí? Como é que você está? E eu, no alto da minha arrogância, falei: estou muito bem. Estou muito bem. Desviado, cheio de problema. Estou bem. Ele falou assim: mas por que você fala que está assim, está bem? Ele falou: não, porque financeiramente a vida está tranquila, meus filhos, todos eles já cursaram cursos superiores. A última que eu tenho, a caçula, já está cursando uma faculdade federal aqui na UNB. Estão se encaminhando, graças a Deus, e minha esposa, estão tudo bem e tal. Aí ele falou assim para mim, como eu estou perguntando para você, perguntei agora há pouco. Ele falou: e a sua vida com Deus? E eu disse: eu nem sei
se existe Deus. Aí começamos a conversar e a corrida já estava quase terminando. Eu falei para ele: olha, eu só acredito ainda tem um fiozinho, como se fosse um fio de cabelo, uma coisa muito frágil, uma coisa assim, muito que me segura no meu relacionamento com Deus, que é o milagre da vida, que ninguém ainda não conseguiu me explicar. Como é que uma mulher gera uma criança perfeita em seu ventre e depois de 9 meses a criança nasce, cresce, um corpo perfeito, com todas as ações que o corpo humano tem? Eu não consigo compreender e ninguém não conseguiu compreender, e só pode ter um Criador. E a corrida já estava acabando e ele falou assim: pois é, tem esse negócio aí do Big Bang, né, e tal, né, da evolução das espécies, não sei o que mais. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está com saudade de você. O Senhor quer que você volte para a casa dele. Aí ele saiu do carro e disse: olha, eu sou líder de uma igreja muito grande em São Paulo, e aqui está meu cartão, e qualquer dia que você for em São Paulo, você pode ir lá na igreja, que você vai ser muito bem recebido. Nós vamos estar lá de braços abertos para te receber. Amém, glória a Deus, valeu, obrigado. E ele desceu, e aquele homem era o próprio Deus, naquele banco à direita, falando para mim: eu tenho mais para você, eu tenho muito mais para você, eu tenho algo especial para você, que nada nessa terra pode te dar. Eu comecei na minha trajetória, e hoje vocês estão vendo aqui nesse altar, porque um dia, em um encontro com Deus, nesta igreja, eu entreguei a minha vida para o Senhor, e disse: Senhor, pega a minha vida, que eu acredito que já não vale nada, e faça dela o que o Senhor quiser. Hoje vocês me veem aqui, apaixonados por vidas. Hoje eu estava em cima desse telhado, professor, colando parafuso, para quando não vier a chuva, não molhar mais. Porque é uma das coisas que eu amo fazer: edificar a casa do Senhor na essência, verdadeiramente. Bem? E eu pergunto para nós nessa noite: como é que está a sua vida espiritual? Como está o seu comprometimento com Deus? As suas orações estão chegando ao céu, estão chegando a Ele? Ele vai ter prazer em ouvir aquilo que você tem pedido e colocar em tuas mãos todas as bênçãos que você necessita. Isso depende de como você está andando com Ele. Amém? Eu quero te falar nessa noite que o primordial é que existia uma sentença de morte sobre a vida de Ezequias. E a palavra foi tão forte que diz que você vai morrer e não vai viver. Era uma sentença sem solução. Mas a oração e o choro de Ezequias resolveu o problema. Aliás, quem resolveu foi Deus, né? Mas através das orações de Ezequias, do choro dele, das petições dele, Deus ouviu ali as orações dele e veio com bênção sobre a vida dele e o estendeu mais 15 anos. Mas existe sobre nós, desde quando nós nascemos, uma sentença sobre as nossas vidas. Existe uma sentença sobre as nossas vidas.
E só tem um que pode se colocar no nosso lugar. Aliás, ele já se colocou no nosso lugar há 2000 e poucos anos atrás. Esse é Jesus Cristo. É o único que tem o poder de nos tirar essa sentença de morte, a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Amém? Essa semana eu tive uma felicidade muito grande e houve festa no céu, porque eu estive em certo local e nós fizemos a palavra, pastor, sobre religiosidade e seguir a Jesus Cristo. E ali foi tido um entendimento perfeito. O Senhor separou aquele lugar e aquele momento para que as pessoas naquele lugar aceitassem o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que a festa no céu nesta hora, por cada pecador que se arrepende. Amém? Então naquele lugar foi muita alegria para nós. E no céu teve festa. Muitas vezes as pessoas, elas têm um pouco o entendimento daquilo que é aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E muitas vezes as pessoas pensam, quando eu estiver perfeito, aí eu vou lá na frente, pastor. Não faça isso. Porque é uma ordenança. Amém? É uma ordenança de Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos aceitar o sacrifício dele e entregarmos a nossa vida para ele. E ele vai se colocar no nosso lugar, porque a nossa condenação ela já existe. Só que quando chegar naquele grande dia, quando o seu nome for citado no céu, que estiver escrito no livro da vida, ele vai falar assim: vem para cá, para a minha direita. Quando citar o seu nome, quem quer citar o seu nome aí bem alto? Cita aí o seu nome. Vem cá, benditos de meu Deus, do lado direito. Amém? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Naquele grande dia haverá um juízo, haverá um julgamento. E neste dia o seu nome está escrito no livro da vida. Você já aceitou Jesus? Não importa se você caiu ali, levantou acolá, desviou para cá, voltou para lá. Você está tentando, mas você já aceitou. Já aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Essa sentença não pode ser a sentença que elimina as nossas vidas, que perdemos as nossas vidas por conta disso, de não entender esse sacrifício de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não tem na terra. Esse amor só tem no céu. Ele deu o Filho dele para sofrer naquela cruz pela minha vida e pela sua. Pastora Maria gosta muito de falar isso. Eu acho que traz um grande entendimento. Deus nos oferece um presente. Ele chega para cada um de nós há algum tempo. Em algum tempo Deus chega com um presente. E Ele diz: esse aqui é meu filho Jesus. Presente para a sua vida. Presente de salvação. Você quer? E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão fiel, tão grandioso, que Ele deixou essa decisão para nós decidirmos. Ele não nos obriga a fazer isso. Ele quer que
que nós aceitemos a Ele como seu Salvador, de livre e espontânea vontade. Amém? Glória a Deus. Então esse presente ele nos é oferecido por Deus. E a partir do momento que nós aceitamos esse presente, nós estamos dizendo: Senhor Deus, eu, Valério, Vital, aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor meu Deus, apaga os meus pecados, endireita os meus caminhos na vereda da justiça, e eu serei contigo todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Deus. Jesus é a salvação da morte eterna. E é necessário que nós cumpramos essa ordenança. É necessário que nós cumpramos essa ordenança. Se você ainda não fez isso, é necessário você fazer. Não é preciso estar com a igreja lotada para você fazer isso. E nem fazer várias vezes. Fez uma vez por um. Mas pode ser ali com 2, 3 pessoas. Você está confessando no mundo celestial. Amém? Glória a Deus. Jesus disse, lá em João capítulo 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Põe aí para nós, tá? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe para quem Jesus estava falando isso? Jesus estava falando isso para Marta, e ela estava dizendo: Senhor, eu sei que quando vier o juízo, Ele ressuscitará dos mortos. Jesus está dizendo: se você crê em mim, ainda hoje você viverá. Creia em mim, e a morte não terá mais força sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vai em Romanos 10, 9. É a confissão de fé. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Próximo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Visto que com o coração se crê, a gente crê com a fé. É nossa fé que faz nós cremos em Jesus Cristo, amém? Nossa fé é a fé em Jesus, porque ninguém viu Jesus. Nós temos que crer nele por fé. Nós temos que andar por fé e não por vista. É por fé. Agora, com a boca se faz confissão para a salvação. Você está confessando e a sua boca está proferindo. E quando chegar no céu, vai ter prova. Eu vi ele falando o meu nome. Eu vi ele professando o meu nome. Eu vi ele me aceitando como seu remidor, como meu redentor. Amém? Jesus é aquele que rende, que nos rende da morte que nos era fato. Amém? Portanto, amados, a sentença era um fato. A condenação é revertida se nós aceitarmos Jesus. A condenação era certa, mas ela foi revertida. Amém? Por causa do sangue de Jesus. Amém? Agora pode subir. Amém? Eu queria nessa noite
Temos alguém aqui no meio que ainda não fez essa confissão de fé, que ainda não levantou a sua mão para aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que ainda não entendeu que é necessário fazer isso, mesmo que você não esteja num momento maravilhoso, mesmo que você não esteja em um momento que você acha, eu tenho que estar pleno, eu tenho que estar sem nenhum pecado, eu tenho que estar totalmente limpo, eu tenho que estar maravilhoso, mesmo que você não esteja nessa condição, mas você entendeu que é uma ordenança de Jesus que diz que é necessário nós confessarmos com a nossa boca e com o nosso coração nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Temos uma irmã ali, glória a Deus. Temos mais alguém nessa noite? Temos mais alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus? Não espere se consertar, meu amado. Não espere ficar perfeito. Você nunca vai ser perfeito, nós somos pecadores. Você nunca vai estar perfeito. Nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus quer te colocar na condição de filho. E quem é filho de Deus, da família do Senhor, é herdeiro do Senhor. É herdeiro das bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Temos alguém nessa noite que anda afastado dos caminhos do Senhor, que se sente ali como um filho pródigo, e nesta noite a palavra do Senhor fala muito forte ao seu coração, e você está se sentindo, eu quero voltar para a casa do Pai, de uma maneira assim, Senhor, como fez aquele pai, que ao ver o seu filho chegando à porta, correu até ele. E eu não sei se vocês sabem, historicamente isso era vergonhoso, uma pessoa de idade não poderia fazer aquilo. Aquele pai corre até aquele filho, se lança ao pescoço daquele filho, beija aquele filho e diz: meu filho, você estava perdido e foi achado. Amém? Então, se você estava afastado dos caminhos do Senhor, se estava no momento distanciado do Senhor, se quiser vir à frente, nós vamos também orar pela sua vida. Pode vir, filho pródigo, filha pródiga, venha para esse altar, nós vamos orar pela sua vida. Amém? Antes disso, eu queria pedir para a irmã, viesse aqui no altar, para ela fazer, amém, a sua confissão de fé nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode ficar de pé, pode vir. Quem quiser fazer a sua confissão, quem quiser foi o seu filho pródigo, filha pródiga, que andava distante dos caminhos do Senhor, que quer se reconciliar com a palavra do Senhor, quer estar se reconciliando